Bem-vindos, madridistas! Tudo bem com vocês? Vamos fazer um vídeo rápido com as últimas notícias. Vamos falar sobre essa questão do Congo e do Barça, que está sendo pouco comentada. Já vamos falar sobre isso, mas antes, algo que Fabrizio Romano publicou há pouco tempo. E é que o Real Madrid incluiria mais um ano no contrato de José Mourinho até 2029, já que se falou em 2028, ou seja, um contrato de 2 anos com um terceiro opcional e ampliável. Atenção, porque, claro, tudo isso ainda está sendo discutido. E como diz aqui Fabrizio Romano, que já está tudo aprovado e que Mourinho vai estar na próxima semana em Madrid. E que está tudo absolutamente confirmado. Dependendo de um processo eleitoral, embora eu tenha entendido que o Madrid já poderia contratar seu próximo técnico, mas entendo que o processo eleitoral, que parece que vai ser aberto porque Henrique Riquelme vai se candidatar, atrasaria um pouco isso, né? E depois tem o debate, realmente, de se, embora eu ache que haja unanimidade com Mourinho, se é isso que o Real Madrid mais precisa agora. Eu sempre, e vocês já sabem, digo que esportivamente talvez ele não seja o treinador ideal dos meus sonhos neste momento. Mas para começar a trabalhar no que tem que ser a coesão, a união do vestiário, tirar as maçãs podres, etc., acho que ele é o melhor para isso. Bom, então essa última novidade sobre essa ampliação, esse terceiro ano extra de contrato na assinatura de Mourinho, que deve acontecer em breve, muito em breve. Bom, agora vamos falar um pouco mais do Madrid, mas antes disso, essa situação do Barça, porque realmente é impressionante, né? A Promotoria Anticorrupção recebeu denúncia de corrupção, lavagem de dinheiro e desvio de verbas no acordo de patrocínio entre Barça e República Democrática do Congo. Os denunciantes pedem a abertura de uma investigação contra o Barça, seus dirigentes e o ministro dos Esportes Didier Budimbu, ministro dos Esportes do Congo. A Promotoria de Mônaco já abriu uma investigação por corrupção, lavagem de dinheiro e desvio de verbas pelo acordo de patrocínio entre a República Democrática do Congo e o Mônaco em março. O Barça assinou um acordo de patrocínio muito semelhante. Da mesma forma, a Promotoria Anticorrupção recebeu uma denúncia contra o Barça. A Promotoria Anticorrupção recebeu denúncia por corrupção, lavagem de dinheiro e pela questão do respeito aos direitos humanos, sobre como eles assinam esse acordo com esse país, etc. Na hora de fazer os investimentos que acordam de fazer. Um momento, espera aí, vamos ver. Agora, a entrada do patrocínio Barça foi muito boa para nós, porque estamos em uma situação econômica semelhante à da República Democrática do Congo. Promotoria Anticorrupção, Corrupção Democrática. A normalidade, por não ter sofrido tantas sanções como sofremos na Promotoria Anticorrupção, deve ser alcançada. Bom, eles fizeram uma denúncia de corrupção democrática catalã, vamos ver, ele também não vai a Mônaco, enfim, para não fazer vocês passarem por esse momento. Eu conto que basicamente o que ele disse foi: todos os países incomodam que desrespeitam direitos humanos, que são violados em todo lugar, mas assim não haveria acordos com ninguém. A entrada não foi muito boa. Bem, o típico que político diz: denuncia a corrupção democrática. Direitos humanos são violados em todo lugar, mas assim não poderíamos fechar acordos. A receita foi muito boa para nós. Bem, o típico que um político sempre faz, tipo o caso da Supercopa na Arábia, né? Éramos muito dignos e tudo mais, até que a Supercopa foi para a Arábia, né? Éramos muito dignos e tudo mais, até que os árabes nos ofereceram muito dinheiro, né? Para a Federação Espanhola de Futebol, com Piqué, isso já está na justiça. Somos corretos até o dinheiro aparecer. Há uma denúncia sendo tratada na justiça. E então, claro, somos muito legais, até que o dinheiro fala mais alto. Bom, então há uma denúncia, o que não quer dizer que vá ser aceita para a tramitação, o que não quer dizer que depois vá realmente acontecer. Abrir um processo de instrução de um caso e depois um julgamento, ou seja, tudo isso é demorado, mas por enquanto há uma denúncia ali. Importante. E sobre o tema do qual o Barça se livra, que já estamos mais do que acostumados, reparem porque na Inglaterra, expulsaram o Southampton dos playoffs de acesso à Premier League depois de admitirem que espionaram os treinos do seu rival. Começará com menos 4 pontos na próxima temporada. A final será entre Middlesbrough e Hull City. O Ministério Público cuida de tudo. Desculpa, eu não tinha compartilhado a tela com vocês. Um cara que estava atrás de uma árvore, tirou uma foto que fez tudo explodir. Desculpa, eu não sabia que tinha compartilhado a tela. Um cara que estava atrás de uma árvore, tirando uma foto, isso já é história do futebol inglês, né? Bom, então pegaram eles fazendo uma espionagem que não deveriam ter feito. E olha, lá eles não ficam de brincadeira, expulsam do acesso, não deixam disputar aquela final e o time começa com menos pontos por denúncia de corrupção na próxima temporada. Igualzinho
como na Espanha, onde vejam só, por causa de um cara atrás de uma árvore tirando uma foto, cai essa punição. Também seria interessante ver se isso teria acontecido com, sei lá, Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea, etc. E vamos ficar de olho nisso também. E com a saída do Guardiola, tudo indica que vai sobrar para o Manchester City pelas 115 e talvez mais violações. A sanção que caiu sobre o Manchester City pelas 115 e talvez mais violações do fair play francês, supostas por enquanto, até que haja uma decisão. Na Espanha, ainda temos algo que é a vergonha do futebol mundial, um clube pagando durante 20 anos o chefe dos árbitros, que administrativa e esportivamente já teria sido sancionado se não tivessem deixado prescrever por causa de uma lei absurda e que agora está na esfera penal, judicializado, mas que nem a UEFA, nem a FIFA agiram ou puderam agir até o momento, porque aí realmente não prescreveu nos códigos de disciplina e de ética desses organismos supranacionais do futebol. O Ministério Público Anticorrupção depende desses fatores. Vamos descobrir se foi por impossibilidade ou pela Federação Espanhola de Futebol. Não sabemos se foi por incapacidade da Federação Espanhola de Futebol, influência da anticorrupção ou pela tentativa de Guardiola de convencer Ceferin a denunciar, mas era o momento de evitar que a corrupção passasse impune. Estamos atentos a todo esse movimento, mas olha, é inacreditável que na Espanha ainda não tenha acontecido nada. E dá para entender, entre outras coisas, porque como diz aqui Sérgio Yebra, e muito bem dito, ele fala: faz tempo que estamos divulgando o nosso site com todas as informações do caso Negreira, na qual participaram vários, lembrem-se, e que foi organizada por Gabriel Carreras. Tudo começou com a Promotoria Anticorrupção, denúncia de Juan Luiz Martim de Pozuelo, sua divulgação e o trabalho de Ricardo Ramos Neira, também por corrupção, com toda essa questão da apresentação da denúncia à UEFA e toda a questão dos documentos e tal, e muita gente trabalhando muito bem nisso. Bom, esse site que estamos divulgando há um tempo, sobre o qual estamos falando, nenhum meio de comunicação, como diz aqui Sérgio Yebra, fala sobre isso. Saikaran com uma fake news sobre uma promotoria anticorrupção da agência tributária, que é a única denúncia que existe desde 2022. E a corrupção democrática. E todos os meios de comunicação repercutem isso. Esse é o nível. Viva o Teleport, que já denunciamos ontem, e depois, dentro do programa, continuaram o assunto. E que Carlos de Andrés dizia: bom, é que isso, claro, é que Florentino, isso derrubaria, jogaria por terra tudo o que Florentino diz nas acusações. Eles estavam falando, 4 anos depois, de um documento de 2022. Além disso, não serve para nada, pois depois a investigação do Ministério Público e relatórios da Promotoria Anticorrupção. A denúncia por ordem de juiz para diligências no processo por corrupção, na fase de instrução ainda em andamento deste processo democrático e outros pontos mencionados. Este caso e um montão de... Ministério Público Anticorrupção e, após 4 anos desse documento de corrupção, a Agência Tributária, Mundo Deportivo, Televisão Espanhola. Bom, o ASA pagou, mas muita gente repercutiu isso e, claro, você já sabe como é. Todos nós já sabemos como funciona a Espanhazinha, né? E como estão tentando salvar o Barça de tudo isso? E olha, isso é de algumas horas atrás. A empresa de Henrique Riquelme, o rival de Florentino, demite 2 ex-dirigentes da Aldesa, a construtora que pagou ao esquema de Zapatero. E se ele nos processar pela notícia, diz o seguinte: Alejandro Fernandes e Miguel Lopes de Foronda, ex-CEO e ex-diretor financeiro da Aldesa, deixaram a Cox de forma repentina após o escândalo vir à tona. Aqui diz que a empresa de Riquelme demite esses 2 senhores. Em outro lugar, li no Confidencial, acho que esses 2 senhores pediram demissão. De qualquer forma, é algo complicado depois do que aconteceu com a anticorrupção por corrupção, a imputação do ex-presidente do governo da Espanha. Se esses 2 senhores tinham que, bom, e como tinham a ver, não é? Com Henrique Riquelme, Democrática pôde atuar com ele, mas são coisas que ficam aí. Vamos ver se ele apresenta na candidatura. O que Henrique Riquelme disse é que no sábado se saberá tudo. Vamos ouvi-lo aqui porque, além disso, ele está com um discurso no estilo "olha o bicho papão",
que essas podem ser as últimas eleições da fiscalização anticorrupção, a privatização. Vamos ouvi-lo. Porque esse senhor denunciou corrupção e eu acho que, se ele vai se apresentar como candidato às eleições do Real Madrid, teremos que ouvi-lo. Onde há duas partes, não é? Eu acho que o mundo do esporte, os times, especialmente o futebol e especialmente o Real Madrid, é passional. Não é? Então podemos ser racionais na parte profissional da qual estamos falando, mas quando chega à parte, todos vocês aqui conhecem pessoas que profissionalmente, ou pelo menos muitos de vocês, mas a parte de fiscalizar essa paixão, bem, não é racional. E então eu entendo qualquer questão. Primeiro, há um respeito total, claro, pelo Real Madrid, pela instituição, há um respeito total por Florentino Pérez, e tanto como empresário quanto como presidente, que fez o melhor Madrid. Todos nós aproveitamos os títulos, nós denunciamos el mejor Madrid, hemos disfrutado todos de los títulos, hemos disfrutado fiscalização dessa parte. Mas também acredito que a anticorrupção denuncia a corrupção. Na vida tem que haver mudança de ciclo e deve haver um plano para os próximos anos, não é? Então, falo muito de dentro, eu sou muito direto quase sempre, mas nós não tínhamos um plano para hoje, nem de longe. Claro, na Democrática já vínhamos trabalhando e havia uma estratégia assim para 2028, né? Então, adiantaram 3 anos, final da temporada. Bom, sabemos quais são as normas, sabemos o que se busca. Bem, outro tipo de opiniões que seria bom confrontar do ponto de vista de uma promotoria de vista, com todo o respeito, isso como vemos em Madrid nos próximos anos, que os sócios possam opinar, não é? Fala-se muito em transparência e acredito que os sócios do Real Madrid têm a obrigação moral e ética de dar um passo à frente e aproveitar a chance de expor algo relevante e inspirador, ou pelo menos avançar nessa democracia mencionada. Sabemos que é complicado e conhecemos as regras, não somos novatos, então não podemos reclamar, certo? Porque já sabemos como tudo funciona, sabemos que já nos deixaram alguns dias e nós nos metemos em uma enrascada, além disso, simplesmente por uma questão de convite para nos metermos em algo que não era para nós neste momento. Há uma questão ética e moral necessária e a obrigação de agir, se possível. Obviamente, o que não vamos fazer é ser parte de uma parafernália em pouco tempo, porque temos 5 dias úteis. Posso dizer que estamos trabalhando à diretoria de empresários, promotores e madridistas interessados, à denúncia por corrupção democrática, especialmente aos sócios e às torcidas. O que se escolhe? Quais são os problemas que vemos no Real Madrid do ponto de vista financeiro? Ou o que é que o sócio vê, não é? Quais são as vantagens de ser sócio do Real Madrid e da promotoria contra a corrupção? Podemos propor algo, apesar de todas as normas, da complexidade e de tudo isso que todos nós sabemos, não é? Por isso não houve eleições em 20 anos, mas nós realmente queremos, e isso eu digo de verdade e prometo. Estamos trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, não vão nos tirar de casa assim tão fácil, para ver se conseguimos propor algo que empolgue. Para as próximas, se formos à promotoria e não vencermos, que pelo menos peguem alguma anticorrupção para melhorar a qualidade do Real Madrid e do sócio. E essa é a nossa opinião, não é uma denúncia por corrupção, era a opinião de todos. Para isso deveria haver democracia e ver um projeto. Então, o que eu te digo, não vou te dizer se vou hoje porque não sei. Estamos trabalhando, temos 5 dias, nos deram até sábado, então vamos trabalhar aqui até sábado para preparar o melhor projeto. Havia coisas que vinham do passado que já trabalhamos, graças a Deus, porque senão é muito mais complexo e vamos tentar. Se formos, o que eu adoraria, mas se formos, não iremos sozinhos. A decisão não é só minha, é de muito mais gente, será baseada em uma decisão empolgante. Claro, também do ponto de vista esportivo também. E nesse sentido, estamos trabalhando, mas não tem problema. Quero dizer, se conseguirmos fazer a denúncia na anticorrupção, faz parte de uma estrutura democrática que não importa, né? Ola Madrid, bom, pelo menos para alguns dos sócios, mas se realmente conseguirmos criar algo empolgante e estamos perto disso, eu adoraria aqui já e... al Madrid, bueno, al menos a anticorrupção. Mas se realmente conseguirmos criar denúncia de corrupção, a parte democrática e a parte, bem, de ilusão. Então, vamos ver nos próximos dias. Não é nada estratégico, nem nada, continuamos trabalhando. Eu posso... Bom, há um ponto aqui onde ele vai dizer isso de maneira mais clara. Me dei um segundo, pois depois ele esteve aqui com a imprensa. Promotoria anticorrupção, porque acabei de receber isso. E que depois tiveram aqui os meios de comunicação. Desculpem, porque acabei de receber isso. Vamos lá. E, acima de tudo, tem uma coisa importante. Podem ser as últimas eleições, é o que muitos do Real Madrid pensam, porque vem a privatização, não é? É o que está sendo anunciado. E, bom, muitos de nós acreditamos que nós que não concordamos com essa privatização, temos uma obrigação ética e moral de que o Real Madrid continue sendo dos seus sócios e de que o Real Madrid tenha um lugar um pouco mais especial para esses sócios. Maior transparência na governança. E trabalharemos, se propusermos algo, será nessa linha.
Se propuserem algo, será nessa linha, que é uma forma forte de agir. Ou seja, dizendo para Florentino Pérez: estamos te desafiando porque achamos que essas vão ser as últimas eleições. Cuidado, isso é algo que esse senhor está dizendo. Acho que eles estão um pouco apressados e acho que vai ser muito difícil, mas tomara que tenham sucesso. Mas enfim, isso é o que esse senhor acabou de dizer. E vocês já sabem um pouco qual é a minha linha. Se houver diálogo no Real Madrid, está tudo certo, mas sabem por quê? E principalmente também por antecipar o que Florentino provavelmente faria nos próximos anos através de assembleias extraordinárias e tal. Não, senhor Florentino Pérez, o que quer fazer com o Madrid? Conte-nos mais sobre esse modelo, sobre esse novo modelo societário. Quem é Anas Lagari? Fale-nos sobre esse senhor, pois parece que às vezes ele é mais importante no clube. Esse processo eleitoral faz essas informações chegarem antes para nós. Sempre ótimo para o sócio, na minha opinião. Se vocês não acham assim, por favor, coloquem nos comentários, sempre com educação. Até mais, a gente se vê depois. Obrigado por estarem aí. Por favor, deixem um like neste vídeo e se inscrevam no canal quem ainda não for inscrito. Tchau, tchau.